Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuamos com os estudos do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiências. Semana passada nós paramos num ponto em que André Luiz foi apresentado a um novo instrutor, Manassés, aqui onde ele estava, que esse instrutor ele cuida dos pavilhões de desenho, dos planejamento dos corpos, para as reencarnações. E no momento em que eles estavam conversando ali, André Luiz com ele, chegou um companheiro, um trabalhador do local, que já trabalhava ali há mais de 15 anos, que iria reencarnar, e fez uma pergunta ao Manassés, temeroso, da volta dele para a matéria, com relação à lembrança, que ele questiona se não seria melhor para ele lembrar algumas coisas do passado na nova encarnação. E aí o Manassés explica que não, que é uma bênção de Deus até o esquecimento, para que nós não fiquemos ligados a esse passado, Porque se fôssemos espíritos já adiantados, não faria nenhuma diferença, mas o fato de sermos ainda espíritos inferiores, da terceira ordem, faz muita diferença a lembrança. Então, Deus permite que haja o esquecimento numa nova encarnação, para que a gente não fique vinculado a esses erros do passado. E eles estavam conversando sobre isso, Aí eu vou pegar no trecho aqui onde nós paramos. O Manassés fala para ele assim, olha, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Então, quer dizer, se nós tivéssemos já um adiantamento, não precisaríamos voltar para a carne, reviver as lições do passado, já teríamos aprendido e já teríamos passado por elas, não precisaríamos, sem precisar revê-las. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esse esquecimento é em caráter temporário, é para a nova reencarnação. Depois, no retorno, o espírito pode retomar algumas coisas, algumas lembranças. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceito a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Então vejam só, importante, esse comentário aqui. Ele voltará já de antemão, ele já sabe que ele voltará para a encarnação, para a nova experiência aqui na Terra, na carne, com um problema físico, com a perna, um problema na perna, que foi, como ele diz aqui, o Manassés disse aqui, foi orientado pelos benfeitores que iria ajudá-lo na encarnação.
com essa dificuldade. Aí ele fala assim, sim, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Ele queria saber também bastante coisa, né? Curioso com o retorno dele. Aí ele fala assim, o Manassés diz, 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. Então havia ali um planejamento, olha só que interessante. Planejamento do retorno dele para a matéria, né? Com o corpo, com problemas físicos, problema na perna, e com uma média de idade, uma média de tempo de permanência aqui, em torno de 70 anos. Né? Então, bom nós sabermos que existe realmente um planejamento, não para a maioria, né? Para mais, a gente vai ver aqui mais para frente alguns dados importantes, mas desde que o espírito se demonstre com boa vontade ali do seu esforço, né, na encarnação anterior, no seu progresso, há a possibilidade de um planejamento adequado. Ele continua, o outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Dá um puxãozinho de orelha nele, né? Você vai, agradeça a Deus pela graça recebida, né? Por poder até saber dessas coisas antecipadamente, saber do planejamento. Vai e não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Completista é aquele que atingiu todos os seus objetivos, né? Os seus compromissos, conseguiu cumprir os compromissos. Interessante também aqui, ele fala, volte à nossa colônia. Estamos ligados a alguma colônia, né? A esses benfeitores que estão aqui, por exemplo, no caso dele, preparando a encarnação, fazendo ali o planejamento da vida dele, o problema físico, mais ou menos a idade que ele que vai viver, né? São benfeitores que estarão vinculados a ele, cuidando até, monitorando a reencarnação dele, a vida dele na carne, né? No corpo de carne. Estarão monitorando e, como ele fala aqui, seus amigos esperam que você volte à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista, o quê? Ou seja, na condição de quem cumpriu seus compromissos, seus objetivos, atingiu os objetivos, compromissos, né? Missão cumprida, vamos dizer assim. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Agora André Luiz falando, né? Ele acompanhou toda essa conversa, estava presente ali. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte,
Não contive a indagação que nos vagueava no pensamento e perguntei, sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado. O Manassés respondendo, né? É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Ele grifa aqui, né? Ele fala raros irmãos, porque são raros aqueles que reencarnam e cumprem todas as suas obrigações, seus compromissos, seus objetivos. Por isso que ele fala, são raros os irmãos que aproveitaram as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas, desperdício de energia. Gastamos a energia do corpo físico com outras coisas, né? Menos importantes. Isso muitas vezes abrevia o nosso tempo na Terra, na encarnação. É isso que ele está falando, que a grande maioria faz isso, quer dizer, desperdiça, né, oportunidades. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Olha só que responsabilidade a nossa de estarmos ouvindo e lendo isso, né? E não é a primeira vez que nós temos contato com essas informações, porque à medida que a gente estuda esses temas, a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais, cada vez que a gente fica mais consciente. Esse livro, ele foi escrito em 1945, quer dizer, 80 anos atrás. 80 anos atrás. Quantos, né? É impossível calcular quantos de nós encarnados já lemos esse livro com essas informações, quantos já estudamos, né? Tivemos a chance de estudar, de refletir sobre essas lições, porque é nesse estudo, nessas reflexões, que nós temos a oportunidade de lembrar dessas informações que André Luiz está dando aqui e nos corrigir, né? Errar menos, aproveitar mais, porque, olha, ele fala 50, 60, 70% e até mais desprezamos, né? Ali negligenciamos, desperdiçamos as possibilidades de acerto na encarnação. Então, olha só, a margem de acerto é muito pequena. Por isso que a gente tem que reencarna novamente, reencarna, né? E vamos reencarnar até que isso vá aumentando esse percentual, que vá diminuindo essa perda de tempo, essa perda de oportunidade, vai diminuindo e a gente vai conseguindo melhorar. E aí, podendo ser até um dia considerado um completista, aquele que cumpriu a sua obrigação, né? É o que ele tá explicando para o André Luiz essa situação, porque a necessidade da encarnação para nós, espíritos ainda da terceira ordem, né, que o Manassés está explicando para o André Luiz, é que ainda nós temos muita dificuldade e temos muita necessidade de voltar à carne, de voltar à encarnação, para poder continuar, né, o aprendizado
e a luta na melhoria, no progresso. Então, importantes lições, né, de hoje. Vamos parando por aqui. Hoje, a semana que vem, nós continuaremos deste ponto. Vamos refletir sobre isso, reler o tema, o parágrafo, essa lição, que é muito importante para nós. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Deus nos abençoe a todos.